Oi, tudo bem? Sou o Marcelo e hoje eu gostaria de compartilhar com vocês algo que, a pedido de um amigo cristiano, sobre devocional, meditação na palavra e como fazer. Bom, eu quero primeiramente dizer que não existe uma fórmula para isso. Eu acredito muito que o que nós podemos realmente viver é a leitura da palavra e nela absorver, conhecer, descobrir muito mais da sua mensagem aos nossos corações. Mas existem algumas maneiras de fazer isso de uma forma com qualidade e com muita simplicidade, de modo que seja uma pessoa que tenha muito tempo já de convertido, né? Ou seja alguém que está começando agora. Eu aprendi esse recurso no ano de 2000, assim que Deus me chamou para caminhar com Ele, né? De poder viver o Evangelho e receber a Jesus como meu Senhor. E eu tive essa rica oportunidade de poder ter uma igreja que me ajudou nisso, né? Na época, a Igreja Batista lá de Rio Grande da Serra me deu alguns conselhos, né, por meio da liderança lá, e sobre o que é devocional, sobre o que é meditação na palavra. Então, desde o ano 2000 para cá, que eu já faço isso. E então, uma primeira dica que eu gostaria de poder dizer é nada mais, nada menos do que ter uma Bíblia. Ler a Bíblia. Não tem como você querer ser alguém que medita na palavra de Deus sem ler a Bíblia, sem ter uma Bíblia perto. Sei que hoje existem recursos como aplicativos de celular que você pode ler a Bíblia, existe inúmeras versões da Bíblia, tudo isso colabora, mas realmente você ter o acesso a segurar uma Bíblia na mão e você abrir ela e poder lê-la com calma, isso tudo faz uma diferença enorme. Então eu aconselho que você tenha uma Bíblia, uma caneta e um papel, ou de preferência, quem sabe um diário, né, uma agenda onde você pode anotar o que você leu. À medida que você lê, por exemplo, gosto de aconselhar que as pessoas comecem pelos evangelhos, né? Porque os evangelhos nos mostram muito claramente quem é Jesus, o que Jesus fez, o que Jesus representa para as nossas vidas, e as suas ações nos ensinam muito bem sobre isso. Então, gosto de aconselhar que possamos começar pelos evangelhos. E uma vez que você lê um trecho, uma passagem bíblica de alguma história, alguma narração de Jesus, você precisa ter em mente algumas coisas, e são essas coisas que eu gostaria que você guardasse. A primeira delas é o que o texto diz. O que o texto diz. Você lê o texto e com as suas próprias palavras você vai dizer: olha, o texto está dizendo sobre isso, o texto está dizendo sobre Jesus e a mulher samaritana. O texto está dizendo que Jesus conversou com uma mulher de Samaria. Então, não precisa inventar muitas palavras, não precisa viajar. A única questão que você precisa ter em mente é o que o texto está realmente dizendo. E guarda isso e anota isso. O texto diz sobre isso em poucas palavras. Outra coisa importante, a segunda coisa, é qual é o contexto. Qual é o contexto bíblico que você está lendo essa passagem bíblica? O contexto fala sobre cobrar impostos. Um exemplo, não da mulher samaritana, agora em um outro contexto, né? Mas fala sobre cobrar impostos. O contexto fala sobre provisão. O que os versículos anteriores está dizendo e os que os versículos posteriores estão dizendo. Então, pelo menos
no trecho fazer isso, no trecho bíblico que você lê, você observar também o contexto. Uma vez que você observa essas duas coisas, as outras eu considero como algo prático para nossa vida devocional. E a outra coisa que eu considero prática para a nossa vida devocional é perguntar qual é o caráter de Jesus nesse texto. Qual é o caráter de Jesus? Então, o que seria isso, Marcelo? O caráter de Jesus, você vai ler o texto, por exemplo, onde Jesus multiplica pães e peixes. E lá você diz assim, olha, o caráter de Jesus nesse texto é que ele é provedor. O caráter de Jesus nesse texto é que ele é generoso. Então, o porquê de separar isso e eu considero importante? Porque Jesus nas Escrituras e o Jesus vivo que nós cremos é o Jesus que nós queremos imitar. Portanto, conhecer o caráter de Jesus significa que nós estamos nos aproximando desse conhecimento dele e estamos então nos permitindo ser parecido com ele. E isso é o que todo cristão deseja. Somos pequenos cristos, né? Somos cristãos, então esse é o desejo do nosso coração. Então eu considero que numa devocional, mesmo que em poucas palavras, é importante dizermos qual é o caráter de Jesus. Uma vez que nós fazemos isso, então um outro recurso, que agora é o quarto, né? Vamos repetir só por uma questão didática, qual é o texto, né? O que o texto diz, qual é o contexto, o que eu aprendo do caráter de Jesus. E o quarto agora é como eu posso praticar isso, como eu posso praticar aquilo que eu li. Então, você coloca em poucas palavras, eu devo também ser generoso, eu devo também exercitar a fé, eu devo servir da melhor maneira a minha igreja local. Enfim, são inúmeras coisas que você pode colocar. Qual é a minha atitude prática, né? Para ficar mais fácil de entendermos. Então, qual seria a sua atitude prática uma vez que você teve essa sua devocional hoje, pela manhã ou no horário que você acha melhor? Eu particularmente considero que produzo melhor, que me descubro melhor, que entendo melhor as coisas no período da manhã. À noite eu só consigo descansar. Então, eu prefiro ter essas devocionais no período da manhã, mas você tem o seu relógio, você sabe como melhor se desenvolve. Então, essas 4 dicas eu considero como muito importante o que eu aprendo do caráter de Jesus, o que é o texto, qual é o contexto, o que eu aprendo sobre o caráter de Jesus e qual é a minha atitude prática. Se você faz esses 4, você já tem aí um devocional no seu dia a dia e isso se torna uma coisa muito um hábito, se torna algo comum de ser feito. Então, guarde isso, experimente fazer isso, experimente essas 4 atitudes na sua vida devocional e depois me escreve, diga o que você achou sobre isso e se você deseja também mais conteúdos nesse sentido, fala para mim, eu estou à disposição para isso e desejo mesmo servir de alguma maneira na sua vida. Deus abençoe e até a próxima.